Estamos de volta, mais um episódio, glória a Deus. E que alegria ter você aqui conosco, que alegria ter você aqui nesse canal, que alegria poder ser ponte, poder ser bênção para a sua vida. Eu sempre fico muito grata a Deus e muito feliz por estar aqui nessa sala, por estar aqui nesse canal junto com você, sendo edificada junto com você, sendo alcançada pela misericórdia de Deus juntamente com você e aprendendo mais de Deus, né? Conhecendo os testemunhos dos nossos irmãos. E é uma alegria imensa, uma honra para mim poder fazer parte disso. E por falar nisso, você também faz parte disso tudo aqui. Você faz parte disso. E eu quero agradecer a Deus por sua vida e por você estar aqui com a gente nesse canal. Deus abençoe você, a sua casa e toda a sua família. Se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Aperta no sininho para receber a notificação, porque todas as vezes que um episódio entrar no ar, você vai ser notificado e você não vai perder nenhum episódio. Esse podcast aqui vai ao ar de segunda sim, segunda não. Uma segunda sim, uma segunda não. Então você já fica ligado aí para não perder nenhum episódio. Amém? Eu sou a cantora Evany Braga, você está no meu canal e esse é o nosso Deus Podcast. Porque Deus pode todas as coisas. Roda VT. Que emoção poder estar aqui junto com vocês. Eu sou a cantora Evany Braga. Você está no meu canal e esse é o Deus Pode. A minha convidada de hoje, ela era do tráfico, vendia entorpecentes na favela onde morava, juntamente com seu esposo. Vira e mexe, lá estava ela na porta do presídio para visitar o esposo, preso por tentativa de homicídio e outras acusações. Mas hoje, a história é completamente diferente. Tudo mudou depois de uma grave enfermidade que quase tira sua vida. Ela e seu esposo conheceram Jesus através da dor. Uma história que tinha tudo para dar errado. Quantos livramentos e misericórdias de Deus alcançadas. Nesse episódio, nós vamos conhecer juntos a história da missionária Naira. Querida, que alegria receber você aqui. A paz do Senhor, missionária. A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde. Primeiramente, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade a qual Ele tem me dado aqui neste lugar. Né? De você ter sido um canal de bênção para a minha vida, que promessas de Deus na minha vida têm sido alcançadas e através da sua vida mais uma promessa cumprida. Amém, glória Amém? a Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e por estas portas estar aberta para muitas pessoas estar alcançando, né? Meu testemunho e testemunho de outras pessoas também. Graças a Deus. Eu tenho certeza que o seu testemunho vai impactar muitas vidas. Se você observar aqui no colo dela, tem umas fotos que a gente vai estar mostrando para vocês. Né? Eu vou pedir depois que você mande para minhas fotos, para a gente colocar no vídeo mesmo, para ficar melhor, para facilitar a gente ver com mais perfeição. Né? Porque assim, mostrando a foto mesmo fica mais embaçado. Mas vivia na porta do presídio, vendia drogas. Evany, antes, né, de contar o meu aneurisma, do que aconteceu do acidente, para a conversão dele, foram muitas coisas antes disso. Então, antes e depois. Eu estou com muita expectativa para saber de todo o seu começo, de toda a trajetória, e entender como é que o que fez você chegar até aqui hoje. Evany, eu vim de uma família boa, de boa índole, boa reputação. Meus pais sempre trabalharam para dar o melhor para mim e para os meus irmãos. E sempre estudei em colégio bom. Minha mãe sempre preservou meus estudos, né? E vivia muito bem. Morava num bairro, vivia uma vida boa, Isso, um bairro bom, casa. Muito bem. E como pobre, né? Vamos falar assim, minha mãe sempre me deu tudo que eu queria. Sempre estudei em colégios particulares. Minha mãe sempre preservou os meus estudos. E vivi uma infância muito bem, para a glória de Deus. Né? Diferente de muitas pessoas, né? Que vivem uma vida
miseráveis, né? Com pai e mãe, não tenho recurso, mas eu sempre tive. Entrei nessa vida por opção minha, mas eu sempre tive uma vida muito boa. Meu Deus. E, Evanes, eu Só uma tinha... correção. Evne. Evne. É. Tá me chamando o nome de outra cantora. Evne. Evne. Eu, com 10 anos de idade, eu conheci o meu esposo, que tinha 11 anos de idade. 11 anos. E eu tinha 10, porque a família dele vivia... eles viviam na rua onde a minha mãe mora, né? Moram até hoje, a família dele ainda mora lá, minha mãe não. Então, nós se conhecemos ali. A partir deste momento, nós não se vimos mais, ele foi morar em outro bairro. Vocês se conheceram nessa rua, vocês tinham 11 anos, brincavam ali, Isso. normal, não tinha nenhum envolvimento com Não. negócio de maloqueiragem. Não, de jeito nenhum, né? Aí agora a família dele se muda, vai para outro lugar. Pronto, a família dele vai para outro lugar, eu também vou para outro lugar. Aqui em Maceió? Isso. E quando ele está com 18 anos e eu estou com 17 anos, nós se reencontramos novamente. Mas a vida dele não era a mesma, Nossa. né? 7 anos depois, Já tinha vivido muita coisa. influência de outras amizades. Influência de outras amizades. Já veio com uma carga muito pesada. E nós se reencontramos. E você, até então, a vida tranquila. Isso, tranquila. Minha vida tranquila. Nada demais. Até porque eu tinha 17 anos, ia fazer 18 anos, mas a minha mãe sempre foi muito rigorosa. 10 horas, portão fechado, não sai, ninguém entra. Então, minha mãe sempre foi muito rigorosa comigo. Já tinha namorado nesse meio tempo? Já tive alguns namorados. Antes de ele voltar, né? Isso. E o que é que acontece? Nós se reencontramos e nós começamos a ficar. E a minha mãe imediatamente impediu, né? Na época, eu não entendia, né? E hoje eu entendo que a mãe, ela só quer o bem para o filho. E foi aquela reviravolta, porque eu quero e ela não quer, porque já sabia da situação, já sabia da índole, do que tinha acontecido, que ela procurou saber. E ela disse que não queria ir com ele, de forma nenhuma. E eu decidi sair de casa por conta disso. Saí da casa da minha mãe, fui morar na casa dos pais dele, da mãe dele. Como foi isso? Fugiu? Saí de casa sem pedir permissão. Pegou as coisas e foi E embora? foi embora. Você tinha 17 anos? Isso. Era de menor ainda? Isso. E estudava, trabalhava. E minha mãe ficou, né, chateada. Eu fui morar em outra rua, próximo à casa da minha mãe. Minha mãe ficou super chateada, não falava mais comigo, mas depois foi quebrando todo esse, né, protocolo, por ela amar, por ela ter um cuidado, que hoje eu vejo, que antes não via, né? Achava que não quer impedir, não quer deixar eu viver. Então, tudo isso se passa na cabeça de um adolescente, né? Eu sei o que é bom pra mim. Isso, eu sei o que é bom pra mim. Eu gosto dele de verdade. Isso, eu já sou dona do meu nariz. Isso. E fui morar na casa da mãe dele. Você teve uma educação religiosa, de alguma igreja? Não, a minha mãe, católica, a evangélica? minha mãe sempre foi católica. Frequentava? Frequentava. E você frequentava também? Eu frequentava também, fazia eucaristia, tudo isso. Ela sempre me levou. Todo domingo na igreja, Isso, tudo certinho, tudo certinho. ali. E o que é que acontece? Fui morar na casa da mãe dele, ele não tinha trabalho. Eu deixei de trabalhar porque eu trabalhava num supermercado, que a minha mãe trabalhava no supermercado e arrumou para mim trabalhar como promotora de vendas. E quando eu fui morar com ele, eu deixei. Não vou trabalhar mais. E a renda? Aonde é que vem a nossa renda? O que é que a gente vai fazer? O que é que se passa na cabeça de um adolescente? E os pais deles te aceitaram assim, tranquilamente? Me aceitaram tranquilamente, a mãe, o padrasto. Ele também tinha 17 anos? Não, ele tinha 18, 18, já. você falou. Isso. 18 anos. Então, assim, não trabalhava. Não trabalhava. Mas está aqui minha namorada. Isso, vivia de uma renda de uma casa que ele tinha. Então, a gente ficou lá, por esse tempo, na casa da mãe dele. Quando eu saí do emprego,
minha mãe me chamou, disse, por que você saiu do emprego? E tudo isso porque a vida foi desmoronando. Foi aberta um buraco e foi se formando uma cratera. Um abismo puxa o outro, né? Isso. E ela disse, por que você saiu do emprego? Eu disse, não, saí porque achei por bem. E ele achou por bem nós pegarmos o dinheiro que eu saí do emprego e comprar entorpecentes. Do nada assim, ou ele já mexia com isso? Eu creio que ele já mexia com isso, né? Eu creio que ele já mexia, mas eu não sabia. E ele começou a vender. Como é que você aceitou essa ideia quando ele falou assim, não, vamos pegar esse dinheiro, vamos comprar entorpecentes para... Como é que você... O primeiro impacto, assim, vamos. Você era influenciada ainda por ele, assim, ou você teve um posicionamento diferente? Não, eu fiz também. Né? Eu saí de uma caixinha da casa da minha mãe, que eu não podia sair, eu não podia ir para as festas. Era bem rigoroso. E agora eu estava querendo viver coisas novas, né? Coisas que... uma ilusão do mundo. Me libertar, vamos dizer. É um mundo totalmente diferente, né? Isso. Vamos me libertar. Então, aceitei. O queira ou não, eu era conivente, né? Com o que ele estava fazendo. E ele começou a vender entorpecentes. Evanes, ele passou... ele passou por 4 presídios daqui de Maceió, né? Os 4 presídios bem falados daqui de Maceió. E eu tive que puxar as 4 cadeias dele. Como é isso? Puxar a cadeia é você ir visitar o seu esposo, né? E... Mas vamos voltar aqui. Ele sugeriu de vender e vocês começaram a vender. Virou um ponto. Isso, começamos a vender. E você ia vender? Você que ia até a pessoa ou eles vinham até você? Não, ele vendia, né? O meu esposo vendia entorpecentes. E eu era conivente com tudo isso. Não vendia, as pessoas não iam na sua casa, não era um ia, ponto na não sua ia, casa. até porque a gente morava na casa da mãe dele. A mãe dele não queria. Sim. E isso não queria. A mãe dele também não sabia. Ela não aceitava isso. Não aceitava. Ele cortava, tinha um lugar que ele cortava, ajeitava tudo e vendia na rua. Tinha um ponto de vender na rua. Você não sabia onde era? Não. Você ia junto? Não ia junto. E a mãe dele não sabia. Nossa. Não sabia. E dava o dinheiro para vocês isso? Dava o dinheiro, a gente ia se divertir, ia curtir, né? A mãe dele desconfiava assim, de onde está vindo esse dinheiro. E foi quando ele caiu no primeiro presídio. Como foi isso? Ele vendendo? Ele vendendo. A polícia chegou? Isso, invadiu. A casa né? não? Não. Pegou ele na rua e ele foi preso. O primeiro presídio que ele passou. Nessa época eu estava gestante. Né? Nessa época eu estava gestante. O segundo presídio que ele também caiu, que ele saiu, aprontou de novo, voltou de novo para outro presídio. Eu já estava de resguardo. Você primeiro estava gestante, isso. Teve o neném, ele ficou livre, depois preso voltou de novo. Fazendo a mesma coisa. Fazendo as mesmas coisas. Gente, e a gente, como aí é isso? No resguardo, visitando ele. Meu Deus do céu. Aí você, né, ali perto da UFAL, né? É aquele presídio ali, né? Por presídio, ali. Ali tem vários, né? Vários. Pronto, foi vários daqueles que ele passou. Isso. Inclusive, eu já cantei em alguns deles ali. Semana passada eu estava no núcleo. Eu estava cantando ali. Então, ele passou por vários daqueles ali. Por vários. E você ia... Pode falar o nome? Pode. Pronto, ele passou por Cadeião, por Ciridião Duval, por Baldomero Cavalcante. Tudo ali? Tudo ali. Fora as delegacias que ele passou. Né? Menina. E quando eu me vi na porta de um presídio... Pela primeira vez. Pela primeira vez, eu imaginei tudo que eu tinha, tudo que a minha mãe me ofereceu. Exatamente. E eu só tinha 2 opções. Ou voltar para trás, ou encarar de frente e mergulhar de cabeça no mundo das drogas. Quando a mãe dele ficou sabendo que ele tinha sido preso, como foi a reação dela também, assim, já que ela não sabia o que tinha dentro da casa dela? A mãe dele já enfrentava muita luta com ele, porque até então ela já tinha vendido uma casa,
né, para sair de uma localidade, porque a gente morou em vários lugares aqui dentro de Maceió. A mãe dele, no intuito de resgatar o Isso, filho e tirar daquele meio de ali, tirar, né? de cuidar, com medo de alguém querer, né, mexer com ele. Então, ela vendeu uma casa já. Então, ela já esperava, Sim, entendi. né? Já esperava que ele já tinha... Uhum. Ela já esperava. Coração de mãe sabe, né? Isso. Então, assim, quando você casou com ele, vocês tiveram esse tempo de morar em vários lugares Em ali. vários lugares. Até que ele fosse preso pela primeira vez. Isso. E agora você... É a sua primeira experiência indo ao presídio para Isso. visitar ele. Ele. E como foi essa experiência? A primeira vez, né? Como foi? Que ele caiu na cadeia. Quando eu me deparei lá na porta do presídio, eu imaginei tudo que eu vivenciei na casa da minha mãe, tudo que eu tinha, tudo que eu deixei para trás, né? Porque a minha mãe queria um futuro belíssimo para mim, né? De curso, de faculdade, de muita coisa, e eu fiz duas opções. Eu disse, eu ou abandono ele aí e vou embora, deixo isso tudo, ou eu encaro de frente, mergulho de uma vez. Meu Deus. Porque no mundo do crime, ou você é ou você não é. Então eu disse, eu vou mergulhar de cabeça e vou enfrentar tudo isso. E você gestante? Eu gestante. Quantos meses? Eu já estava com 7 meses, eu acho. Então, eu estava com a barriga já Isso, com grandinha. 7 meses. Fazia todo aquele percurso gestante, aquele percurso todinho para ir visitar a pé, né? Que a gente vai de pé, vai levando as coisas. É dia de domingo, né? É. Na época era dia de sábado, também tinha pernoite, dormia lá. Tinha pernoite na época. Sim. E a gente dormia lá. O que é que acontece? No mesmo quarto que os... Dormia. Todo mundo junto. Isso. O que é que acontece? Passei por esses 4 presídios, para resumir, né? Foi muito triste. Tem revista, não tem? Tive que aprender muitas coisas erradas, porque as mulheres de porta de presídio, né? Elas, não, você tem que erguer a cabeça, você tem que encarar, você tem que mostrar que você é. Né? Você não pode baixar a cabeça e você não tem que ser menos que ela. Você tem que mostrar que você é mais, que você também... Entendi. Elas ficam encorajando a tomar um posicionamento, porque você é mulher de bandido agora e você tem que mostrar que você é mesmo, que senão as outras vão lhe pisar. As outras Aqui, quem? As mulheres dos presos. Então, toda pode-se dizer, essa malandragem toda, eu tive que aprender na porta. Você ia sozinha? Ia sozinha. A mãe dele não ia com você? Não ia, ela não ia. De vez em quando, ela visitava ele. Passa pela revista, não passa? Passa pela revista, por toda aquela humilhação. Tem que tirar a roupa? Tem que tirar. Hoje, não mais, né? Não, porque passa pelo detector de metais. Isso, mas antes era tudo isso. Tinha que tirar a roupa, vestir novamente, toda essa humilhação. E na época que eu visitava, ainda era pior ainda, né? Porque, como diz a história, eram cadeeiros velhos. Que é porque isso, eram cadeeiros? Cadeeiros porque eram bandidos velhos. Sim, já antigos. Né? Já antigos, que não tinham medo de nada. Sim. As mulheres da porta também não tinham medo de nada. Né? Afrontava agente penitenciário, afrontava a polícia. Então, já era pior ainda. Né? Hoje você não vê mais isso. Né? É mais tranquilo. É mais tranquilo. Eu tenho pessoas, inclusive até pessoas da igreja, que tem marido também que tá preso, que não é crente. Isso. E eu sei por conta disso, né? Que hoje está mais tranquilo. O que é que acontece? Passei por tudo isso. Quando ele saiu, né? Antes que ele saísse de lá do presídio, a minha mãe vendia uns escapulários. Um escapuláriozinho que dentro tinha uns versículos bíblicos. Sim, eu sei. Que abria e tinha uns... Parece uma Bíblia pequenininha. Isso, ela vendia. E dentro tem as mensagenzinhas, Sim, né? a minha mãe... versículos. Isso, a minha mãe vendia. E eu disse, vou levar um desse para ele. Que ele falava muito do amor de Deus, falava que ia se converter quando saísse, falava muito, escutava, né, os louvores dentro do presídio. Tinha culto lá dentro? Tinha culto, tinha rádio, né, para eles escutarem. Sim.
E o que é que acontece? E aí eu disse, vou levar um escapulário, e dentro desse escapulário tem vários versículos. Toda vez que você for dormir, você tira um. Ele está certo, mas não vou entender nada. Eu disse, não, a gente não entende agora, depois a gente vai entender. Olha só, e você nem tinha citado Jesus ainda, não conhecia. Não, mas eu falava muito com Deus. Que bom. Falava muito. E o que é que acontece? Quando eu levei, ele disse, mas, amor, toda vez só cai nesse mesmo versículo. Eu disse, mas só tem um. Só tem um versículo de cada coisa. Sim. Não tem vários. Ele sempre puxava o mesmo. Sempre puxava o mesmo. Aí eu disse, qual é o versículo? Me fale. Eu anotei aqui. Deixei aqui marcado. Ele diz, é 1 Coríntios, capítulo 1, e o verso 27, que diz, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Glória a Deus. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. E ele Poderoso, hein? E ele só Palavra. tirava esse versículo. Ele dizia, o que é que tu acha? O que é que Deus quer falar comigo? Eu disse, eu não sei, mas depois a gente vai saber, né? E hoje eu entendo o que Deus ele queria para a vida dele. Um homem desprezível, né? Que estava dentro do presídio, que ninguém dava nada. Exatamente. Né? E hoje o Senhor fez essa transformação. Como o Senhor é lindo, né? É lindo e poderoso. Meu Deus. E quando ele saiu do presídio, pela última vez... Ele passou quanto tempo? Ele passou 1 ano em um, 2 anos em outro, meses em um, e assim foi. Foram quantas vezes? Foram presos? 4 vezes. 4 vezes. Isso. O que é que acontece? Quando ele saiu de lá, saiu sem emprego, que já não tinha. Deixa eu voltar um pouquinho atrás. Isso. Você falou que ele foi preso por tentativa de homicídio. Foi uma briga por causa de entorpecentes? Ou foi dívida? Foi por quê? Foi por conta de brigas, né? Brigas, outras coisas, né? De tráfico também. Sim. Ele foi preso. O que é que acontece? Quando ele saiu pela última vez, eu disse a ele, eu não aguento mais, né? E fomos morar em um lugar, na casa da mãe dele, em outro bairro, porque não podíamos voltar para o mesmo bairro. Quando estávamos lá, ele recebeu uma proposta. Porque estava desempregado, não tinha como viver, estava vivendo do que a mãe dava. E ele recebeu uma proposta, né, de uma pessoa para vender drogas novamente. E foi agora que as coisas pioraram de vez. Né? E você estava na sua segunda gestação? Não. Só tinha só a minha filha. Sim. E o que é que acontece? As coisas pioraram de vez porque nós fomos para dentro de uma favela. Agora a gente sai de um bairro, que a gente morava num bairro, né, do Clima Bom, e agora fomos para dentro de uma favela e ele disse, lá vai ser melhor para a gente, para ganhar dinheiro. Nós não ganhávamos dinheiro, vamos ganhar agora. Porque é dentro da favela, é dentro da boca mesmo. E fomos para esse bairro, na parte baixa daqui, né, no bairro onde quando chove alaga tudo, é lá para baixo. Fomos morar naquele bairro, fomos morar naquela favela. Com a expectativa de que não, vai dar certo, nós vamos ganhar dinheiro mesmo, vamos ter coisa boa. Porque hoje o jovem se ilude com isso. Uhum. Se ilude. Né? O diabo, ele ilude, ele dá e ele toma tudo que você conquistou. Nós não tínhamos nada. O que a gente vendia era para curtir, para beber, para usar drogas. E o que a gente tinha, o diabo tomava novamente. Dava com uma e tomava com a outra. Isso, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Isso né? mesmo. E o que é que acontece? Quando chegamos lá, vimos uma realidade totalmente diferente.
Eu já estava com a minha filha, já grandinha. E essa pessoa disse, olha, você vai ficar aqui. Fomos para dentro de um barraco. Nesse barraco aconteceu várias coisas, que a gente não pôde ficar lá. Então, um rapaz de bom coração, que até hoje conhecemos ele, falamos com ele, e ele glorifica a Deus pela nossa mudança. E esse rapaz disse, você deu um lugar para vocês ficarem. E esse lugar era uma pocilga de porcos. Pocilga. Pocilga de porcos. É onde os porcos se alimentam? Isso. Ele disse, eu tenho um quartinho onde eu guardo a alimentação dos porcos, você pode ficar lá com a sua esposa. Meu Deus. E ao lado do quartinho viviam os porcos. Imagina o cheiro. Isso. E quando eu paro para olhar a situação que eu vivenciei, eu lembro do filho pródigo. Pois é. Tinha tudo dentro da casa do pai, né? Saiu, pediu a herança, foi embora e estava passando por essa situação. Mas eu tinha comigo que eu não podia voltar mais. Apesar da minha mãe dizer, as portas da minha casa estão abertas para qualquer hora que você quiser voltar. Eu dizia, não, eu estou com ele e vou ficar até o fim. Meu Deus. E passei por muita humilhação. E nós ficamos lá e esse rapaz sempre dizia, você não é para essa vida. Você é um menino bom e você é uma jovem boa. Vocês não é para estar aqui. Foi por isso que eu cedi a vocês esse lugarzinho para vocês ficar, porque vocês não tinham onde ficar. Nem ele queria voltar para a casa da mãe dele, nem eu queria voltar para a casa da minha mãe. Porque eu dizia, não, eu não volto. Vamos dizer, estava com ego, eu não quero ir. Não dizia nada para minha família, nunca disse nada o que eu passei para minha mãe. Nunca. Não compartilhava com ela? Não. Ela nem imaginava o que você estava passando? E sempre que ela ligava, meu pai ligava, eu dizia, tá bem. Tá tudo bem. Hoje está tudo bem. Tá precisando de nada? Não estou precisando de nada. Meu Deus. Sempre foi assim. Até hoje. Meu Deus. Mas ela já sabe a sua história, Ela né? já sabe. E o que é que acontece? Ficamos lá por um tempo, neste lugar. Quando nós ia tomar banho, escovar os dentes, tinha que passar por lá, pelos porcos, para ir tomar banho num cantinho lá que tinha uma torneira. Então, lá a gente escovava os dentes, lá a gente fazia a nossa higienização. Pronto. E lá tocava o barco para vender entorpecentes, para ganhar dinheiro. Para gastar tudo de novo. Para gastar tudo com drogas. Com drogas. O que é que acontece? Passamos um bom tempo dessa forma. Vocês consumiam? Também. Ele principalmente, porque ele não queria que eu fizesse, não queria que eu usasse. Mas no momento que ele se distraía, eu usava também. Tem coisas que eu estou falando aqui que é inédito para a minha família, porque a minha mãe não sabe. Não sabe. Não sabe que eu vendia, não sabe que eu usava, está sabendo agora. Meu Deus. Né? Vai ficar sabendo agora. A tua primeira experiência, assim, de consumir drogas, foi o que você consumiu? Maconha. E Na porta do presídio. Na porta do presídio. Isso. Com as Isso, esposas. Isso. E depois, normalmente, comecei a usar cocaína, que era o que eu mais usava. Elas que te encorajaram a primeira vez? Isso. Porque até então você tem que ser desenrolada, né? Tem que ser desenrolada, tem que entrar no mesmo sistema, porque senão você é excluída. E qual é o problema de ser excluída, assim? Se a pessoa não quiser... Não quero fazer parte disso, só vim visitar o meu esposo. Elas vão humilhar a pessoa. Isso, se você... Porque na época eu não era evangélica, né? Sim. Hoje elas não vão humilhar uma pessoa que é vão te respeitar. Isso, vão respeitar. Antes não. Antes ou você é ou não é. Entendeu? E você queria respeito. Você queria estar ali no meio, queria estar no não meio, ser nenhuma leiga, isso. Então vou também consumir. Vou também consumir, vou também entrar na mesma, né? O que é que acontece? Passamos um tempo na favela, neste lugar.
entre idas e vindas, porque nós se separamos por várias vezes. Foi. Brigamos muito, se separamos. E entre essas indas e vindas, eu tinha uma colega lá dentro da favela também, que vendia também. Ela disse, venha morar aqui comigo. E eu fui morar com ela. Né? Ela, gestante, vendia também. Eu comecei a morar com ela. E ele, a gente estava separado, mas só que eu não falava nada para minha família, nem para minha mãe. Não dizia ele que estava separada, tocava o barco lá também. O que é que acontece? Essa mesma pessoa que ofereceu a ele para que ele trabalhasse lá dentro da favela, trabalho, né? Essa oportunidade dentro da favela com entorpecente foi a mesma que me ofereceu. E foi aonde eu entrei para vender também. Para os dois, ofereceu para os dois. Quando você separou dele, nessas indas e vindas, Isso. a pessoa procurou você também. Ele chegou dentro da favela por esta oportunidade, por esta pessoa ter oferecido para ele vender lá. Né? Abriu Entendi. a porta para ele vender lá. E agora, como eu não estava mais com ele, ele também, esse rapaz também me ofereceu esta oportunidade. E foi onde eu disse, não estou com ele, né? Ele vivia comigo, mas não queria que eu se envolvesse e fizesse nada, nem usasse, nem vendesse. Era só ele. Mas como eu não estava com ele na época, nessa ida e vinda, eu digo, não, vou entrar também de cabeça e vou fazer o que eu já aprendi. E eu comecei também a vender entorpecente dentro da favela. Meu Deus. O interessante é que o cuidado de Deus é tão lindo que dentro da casa dessa menina tinha todo tipo de droga. Dentro da geladeira tinha todo tipo de droga que ela guardava. A polícia não entrava lá, não? Nunca invadiu. Nunca. Nunca. E as pessoas que vendiam dentro da favela, que eram várias pessoas, diziam bem assim, a polícia nunca entra na casa dessas duas jovens. Nunca. Dessa pessoa que você ficou. Isso, dessa amiga minha. Gente. E elas ficavam impressionadas porque elas diziam, é a pior casa que tem aqui dentro da favela. Porque era um entre e sai, era tudo bagunçado, as coisas tudo jogadas, droga jogada para um canto. Dentro da geladeira tinha. Então, e a polícia nunca entra. E eu sentia o cuidado de Deus, né? Hoje eu vejo que era um cuidado de Deus sobre a minha vida. Sobre a minha vida, sobre a vida dessa jovem também, que hoje, graças a Deus, está liberta, não está mais nessa vida. Deus. Está trabalhando, Deus seja louvado pela vida dela. Gratidão a Deus por tudo. E Amém. o que é que acontece? Nessas indas e vindas, aí onde eu entro no meu testemunho, né? Ele já foi alvejado, e já foi preso, e sempre disse, vou me converter, e nada. Só promessas. Lá dentro ele consegue se firmar, quando sai, Isso, volta. só promessa. E foi necessário, hoje eu vejo que foi necessário isso acontecer. Né? Eu não entendia, porque eu dizia, por que está acontecendo isso comigo? Aconteceu tudo isso. Hoje eu entendo que tudo é para a glória de Deus. O que é que acontece? Nessas indas e vindas, nós começamos a beber, começamos a usar droga. E nós entramos em uma discussão. Entramos numa discussão e, de repente, eu fiquei com muita dor de cabeça. E eu dizia, rapaz, vamos parar de beber. Não, vou beber. E entramos em discussão. E eu entrei no quarto e a minha cabeça começou a doer. Do nada? Do nada, muito forte. Tinha bebido? Tinha bebido também, tinha usado drogas também. Sim. E eu liguei para o meu pai. E disse, pai, venha me buscar, não estou aguentando. Meu pai morava no Climabom, mora até hoje. E ele, não, aguenta um pouquinho que eu vou lhe buscar aí. Ele desceu. Na época a gente morava na Nova Vila. E ele desceu, me buscou. E ele disse, você vai para casa do seu pai? Eu disse, vou, que eu estou com muita dor de cabeça. E eu cheguei na casa do meu pai e ele disse, por que você bebeu? Por que você usou droga? Você sabe que você não pode estar fazendo essas coisas. Está com dor de cabeça, pega a menina, dê a sua tia para ela cuidar e vá se deitar um pouco. Minha mãe não estava viajando.
o que é que acontece? Eu passei a noite todinha debaixo de um chuveiro, vomitando verde, com a cabeça estourando de dor. E eu debaixo de um chuveiro, eu amanheci o dia debaixo de um chuveiro. Meu Deus. Só a mão de Deus na minha vida. Quando a minha mãe chegou de viagem, que sentou, ela disse: o que é que está acontecendo? A minha tia disse: ela está com muita dor de cabeça, veio ontem de casa, mandou o pai buscar e ela está morrendo de dor de cabeça. Minha tia disse: vou fazer um chá. E a minha mãe disse: dê um remédio, depois eu converso com ela. Que já ia, né, falar, dar uns puxão de orelha. Uhum. Aí a minha tia disse: vou fazer um chá. Quando a minha tia fez o chá, que eu fui pegar esse chá, eu fiquei toda envergada. A minha mão toda atrofiada. E eu comecei a correr para a cama, porque as minhas pernas ficou toda atrofiada. E eu fiquei toda atrofiada, a boca, tudo. Como se fosse um derrame. Isso. E minha mãe correu imediatamente e disse: ela está tendo um AVC. E ela está tendo um AVC, chama um táxi. Na época não tinha negócio de Uber, né? Era Isso. táxi, chama um táxi. O táxi chegou lá imediatamente, na casa da minha mãe. E eu só lembro de algumas coisas. Eu lembro que o meu irmão botou eu na perna e ele chorava bastante. As lágrimas dele caíam muito em cima do meu rosto. E a minha mãe, desesperada: corra com o táxi. Corra que ela vai morrer. E quando chegou lá, né, nesse desespero todo, fizeram a minha ficha e tudo certinho. Quando entrou lá dentro, a minha mãe começou a relatar, né, depois tudo o que aconteceu, porque eu não lembrava de nada mais. A minha mãe começou a relatar que quando entrou, que o médico olhou, que ele não queria atender, né, o médico entrou e olhou e disse: ela, daqui para amanhã ela morre. Meu Deus. Na cara da minha mãe, com essa frieza. Ele saiu de lá e disse: daqui para amanhã ela morre, não tem jeito. E ele nem sabia o diagnóstico ainda. Ele olhou e disse que era aneurisma cerebral. Ele disse: dona Rosângela, sua filha não vai resistir, daqui para amanhã ela morre. Meu Deus. Imagina isso, ela ouvindo. Isso, minha mãe não viu chão. Ela disse: eu não vi chão. Mas o que o médico não sabia era que Deus pode. Glória a Deus. Né? E Amém. assim, que Deus pode todas as coisas. Isso. E ficamos lá 7 dias na UTI. Minha mãe relata, 7 dias na UTI. Você desmaiada em coma, Desmaiada, em coma. E foi quando ele decidiu a passar por lá, esse neurocirurgião. Esse doutor neurocirurgião passou por lá e disse: ela ainda está viva. 7 dias. 7 dias depois. O médico disse que não passava de amanhã. Isso, 7 dias depois. A minha mãe disse: ela está aí. Está à espera de um milagre. E ele Meu olhou para Deus. minha mãe e disse: eu vou operar ela. Eu vou operar. Que é uma cirurgia muito melindrosa, né? Muito complicada. Era a primeira cirurgia dele na vida. Jesus. Porque ele tinha que consultar 5 médicos neurocirurgiões. Eita Deus. E ele falou assim: tem 2 opções. Tem a cirurgia pelo umbigo, né? Tem a cirurgia abrindo a cabeça dela. Pelo umbigo. Isso. O aneurisma é na cabeça. Isso. E faz pelo umbigo Isso. também. Mas eu fazendo pelo umbigo, de outra forma, corre o risco dela poder voltar depois. O que é que você sugere? Ou abrindo a cabeça, que também corre o risco dela ir para a mesa de cirurgia e não voltar mais. Minha mãe disse: seja o que Deus quiser. E vamos abrir a cabeça dela e você vai fazer essa cirurgia. Quer dizer, ele não, né? O Senhor O que Senhor fez. que fez toda a minha cirurgia. Nesse processo todo que nós estávamos dentro da sala, minha mãe disse que entrou pessoas com o mesmo problema que eu e não resistiu. É muito comum um aneurisma
ser morte, né? Isso, Matar. isso. Porque a estatística é pouca de quem sobrevive, né? Uhum. É muito raro. Até porque o meu avô também morreu, né, de aneurisma. E entrou uma menina de 17 anos dentro da sala Meu e não Deus. resistiu. Meu Deus do Você céu. imagina a cabeça da minha mãe dentro, Vendo tudo aquilo. vendo tudo aquilo, Sim. naquele aperreio, naquela ansiedade. Jesus. E correram, né, a minha mãe e meu pai atrás de recurso para querer fazer pago. Não conseguiram. Mas o médico disse, vamos operar, né? Qual foi o hospital que você ficou? Foi, não lembro, Sim. o hospital. Foi aqui em Maceió. Foi sim. E o que é que acontece? Vamos operar, vamos marcar a cirurgia dela. Mas antes dessa cirurgia, né, meu Deus já estava operando um milagre fora. É que meu esposo estava dentro de uma favela quando ele aceitou a Jesus. Como? Aí você passando por isso, e enquanto isso, Deus trabalhando com teu esposo. Deus trabalhando com ele no lado de fora. Deus usou a vida de um pastor, Gerson, junto com a sua esposa missionária Raquel, que são do Vegel, e foram até a favela e viu o desespero dele, o desespero do meu esposo. Ele estava escutando, né, a palavra de Deus, eles foram evangelizar na favela onde a gente morava. E o meu esposo estava lá. E ele contou ao meu esposo da minha história, que eu estava internada, que eu estava entre a vida e a morte, que se a minha esposa morrer, eu também vou me matar, né? Que eu amo a minha esposa. E esse pastor agarrou a causa dele e disse, você quer aceitar Jesus agora? Sua esposa vai ser salva, o Senhor vai curar sua esposa. E ele quer. Aleluia. E ele aceitou Jesus dentro da favela, se ajoelhou na favela. E ele aceitou Jesus. E o pastor disse, eu vou agarrar a sua causa. Vamos orar pela vida dela, vamos interceder. Vamos entrar em um propósito. E Deus vai curar a vida dela. E ele, eu quero que vocês vão lá no hospital, ela está lá, vão lá fazer uma visita, eu quero que vocês vão. E a minha mãe, nesse meio termo todo, já não gostava do nosso relacionamento. A minha mãe queria até impedir do meu esposo ir para lá, para o hospital. E ela disse, Dona Rosa, eu estou mandando 4 irmãos para orar pela Naira aí. Ele disse. Isso. E antes da cirurgia. E ela queria a todo custo impedir. A minha mãe sempre foi católica, muito roxa, e queria impedir. Tremendo foi para ele chegar até essa sala, né? E quando chegou lá, foi aquilo tudo, mas minha irmã decidiu que eles fizessem essa oração antes da cirurgia. E eles oraram, foram uma irmã com ele, e a irmã disse, quando saiu, que conversou com meu esposo, disse, a sua esposa, ela vai ser curada, porque eu via o espírito de morte saindo da vida dela. Meu Deus. Ela vai ser curada. E ele intercedendo do lado de fora, né? Junto com esse pastor e essas irmãs, que sou grata a Deus pela vida deles. Amém. E o que é que acontece? Entrei na sala de cirurgia, foram 6 horas de cirurgia. A todo tempo a minha mãe sempre estava dizendo, não, a gente vai entrar, só vai tirar uma coisinha e pronto, a gente vai sair logo, logo. E não se preocupe não, a todo tempo ela passando para mim uma firmeza que não era nada. Então você não estava desacordada, não? Você estava acordada? Não, quando foi perto da cirurgia eu estava acordada. Então você viu o casal orando por você? Isso tudo, muito bem. Porque como eu vivia sedada o tempo todo, eram algumas partes que eu sabia e outras não. Porque eles me sedavam direto, né? No momento que você estava acordada, você sentia dor? Não. Estava Não, estável? estável. Então você se comunicava? Se comunicava. Uhum. E ela sempre dizia a mim, não, minha filha, a gente vai entrar, você vai fazer uma cirurgia normal. E ela ia para lá para fora para chorar. Mas ela não disse que era na cabeça? Não disse. Vai ser um negócio rapidinho. Na vez que eu fui entrar, minha tia levou minha filha, né? Minha filha, para me ver, porque poderia ser o último dia. É.
O que é que acontece? Entrei dentro da sala de cirurgia. Passei 6 horas nessa cirurgia. O médico disse à minha mãe que eu poderia voltar ou sair de lá sem vida, ou poderia sair de lá e ter sequelas, não conhecer ninguém, ou vegetativa, viver uma vida vegetativa, né? Não conseguir falar, não conseguir lembrar de filho, de mãe, de pai. Então, Perder a memória. perder a memória. É delicada a situação da sua filha. Meu Deus. Tu é milagre em cima de milagre. E a minha mãe, não, pode operar. Pode operar. E quando foi 6 horas, saí da sala de cirurgia, fui para a UTI, né? Que eles esperam para saber agora, vamos ver a recuperação da sua filha, se ela vai passar pela recuperação. Quando ele saiu da sala de cirurgia, ele não sabia se ajoelhava, se agradecia a minha mãe e falou para minha mãe, é a minha primeira cirurgia, dona Rosângela, que eu estou fazendo. Esse doutor, que disse que não tinha mais jeito. Mas o Senhor queria usar a própria mão dele para mostrar que Deus pode. Meu Deus. Todas as coisas. Foi o mesmo médico que falou Foi. que você ia morrer. Isso, foi o mesmo. Que não ia passar de Isso. amanhã. Foi o mesmo que te operou. O mesmo que me operou. E aí foi a primeira cirurgia Foi dele. a primeira cirurgia de aneurisma. A primeira cirurgia dele. Glória a Deus. Eu passei, né, pelo que tem que descansar, tem que passar por todo o processo da UTI, para minha mãe entrar na sala depois, para me ver, né? Quando chegou lá, a primeira coisa que ela perguntou, quem eu sou? Eu disse, minha mãe. Ela disse, meu Deus, você tem filho, você tem esposa? Eu disse, sim, o nome dele é assim, o nome da minha filha é assim. E ela começou a fazer um monte de perguntas e eu sem saber. Porquê? O porquê de toda a situação. E Deus operando fora. Meu marido estava o mais crente da igreja, né? Alguns dias de crente, né? Só. Já era o mais fervoroso. Já era o mais fervoroso, que não podia cantar o hino da harpa, que ele já estava chorando. E minha mãe com aquela coisa toda, você não vai voltar para ele mais, né? Você vai ficar em casa, se recuperando. Inclusive, quando a gente saiu de lá, né, minha mãe foi agradecer numa igreja muito grande lá no Climabom 2, né, Assembleia de Deus, muito grande. A tua mãe? Minha mãe me levou de cadeira de roda quando eu saí, né, para agradecer, porque todo mundo, igreja católica, igreja evangélica, todos... Teve uma comoção geral. Todos. Pelo seu caso. Todos. Quando eu saí, ela disse, a gente vai para a Assembleia e vai agradecer lá, mesmo ela sendo católica. E ela me levou de cadeira de roda e teve a oportunidade e agradeceu a todo mundo que orou por mim. Meu Deus. Pela minha vida. Glória a Deus. Como foi essa cirurgia? Como foi isso? Explica pra mim. Que eu vi que você tem umas fotos, né? Isso. Você tem as fotos. Eu noto que tem Tem uma baixa. Aqui, desse Isso. lado... É o seu lado direito, né? Isso. Do lado direito. E teve que cortar a cabeça mesmo. Teve que cortar mesmo. Tem uma baixa. Meu olho não ficou o mesmo. A bola do olho ficou para trás. Esse olho ficou branco. Todo para trás. Todo para trás. A bola do olho ficou para trás e esse olho todo ficou branco. Eu tive que fazer terapia, né? Fisioterapia para o olho voltar para o lugar. Foi mesmo. Para ele voltar para o lugar. Mas você vê que quando eu olho para baixo, ele não desce. Sim. Realmente. Ó. Sim. Ele não desce. Você teve que raspar o cabelo? Tive. Teu cabelo já era grande assim? Já era grande. Ele disse que eu não podia ter mais filhos depois, né? Já tenho uma Sara Eloá, de 7 anos. Você foi, pelo diagnóstico, você não podia ter filhos mais. Não podia ter filhos. Glória a Deus. Não podia mais pintar cabelo, não podia fazer mais nada. Tomar sol, essas coisas, tem que ter tudo rigoroso, né? Quando você sai da sala, e como foi o primeiro momento que você se viu no espelho ali? Foi o pior momento da minha vida. Porque quando eu saí, que eu estava dentro da casa da minha mãe, eu não via espelho nenhum. E eu decidi fazer a minha sobrancelha.
Quando eu já estava já me recuperando, fiquei de cadeira de rodas, né? Eu fiquei de cadeira de rodas porque eu não conseguia me levantar, fiquei muito magra. E eu disse, eu queria fazer a minha sobrancelha. E minha tia me deu um espelhinho de maquiagem. Quando eu me olho, eu Não disse, se reconheceu? não me reconheci. Eu disse, meu Deus, para mim que era tão vaidosa, era muito vaidosa, gostava de pintar cabelo, de se maquiar, só via na escova, cabelo e tudo. E eu me vi naquela situação, eu disse, meu Deus, eu não vou voltar a ser a mesma pessoa. E agora? Você era muito vaidosa? Isso. E eu estava, e a todo tempo meu esposo estava comigo. Estava comigo. Nesse impasse que a minha mãe não queria que ele fosse ver, mas mesmo assim ele ia, e a todo tempo ele estava comigo. E eu dizia, eu tô feia. Ele dizia, não, você tá linda. Você tá linda. Depois vai voltar tudo ao normal, seu cabelo, tudo. Não se preocupe com isso, não. Para botar minha autoestima lá em cima, né? Mas eu estava me sentindo horrível. Meu Deus, que bom que ele estava ali junto. Isso, e até pessoas ficaram impactadas, porque só ouviam o que a minha mãe dizia, né? Não, ela vai fazer uma cirurgia, mas vai dar tudo certo. Eu achava que eu estava do mesmo jeito, mas quando eu saí totalmente diferente do que eu era. Minha sogra, os familiares, tudo olhou assim para mim, disse, meu Deus. Passou quanto tempo no hospital? Eu passei quase um mês no hospital. Tudo. Porque fez a cirurgia e fica tendo acompanhamento. Isso, acompanhamento, a recuperação, tudo. Então, muito soro. Muito soro. Aquilo que deixa a gente inchada. Isso. Né? Isso, Esqueci tudo. agora. Fugiu. E Deus operando fora, né? Ele muito crente. E Deus operou até no nosso casamento. Você já era casada no papel ou... Não. Ou só estava junto ali com ele? Só estava junto com ele. Quando eu saí, ele disse, agora você vai aceitar Jesus também comigo, a gente vai ser crente. E vamos. Quer dizer, passei por tudo isso, por presídios, né? Por toda essa situação com ele para chegar na hora de dizer vamos. Eu dizer que não quero, eu digo, vamos ser crentes, sim. E eu aceitei Jesus, como ele já era, né? Já estava auxiliar da igreja, ficava tirando porta já. Já era auxiliar? Já, tinham botado ele na porta para auxiliar, para ajudar, para segurar ele. Sim. Né? Segurar ele. E o pastor sempre dizia, tá vendo, irmão Alexandre, o que Deus fez na vida da tua esposa, um milagre. Tá vendo através da tua esposa, rapaz, você veio para Jesus, permaneça. E o que é que acontece? Deus preparou o nosso casamento. Naquela igreja lá? Da igreja, sim, que a gente aceitou Jesus, sim. o Vegel. Preparou tudo. Tudo. Bolo, decoração. Deus preparou tudo pra Mas gente. aí a tua mãe, a relação com o teu esposo já estava melhor? Não. Já estava aceitando mais? Estava com medo ainda, não, né? ainda estava. Uhum. Ainda estava. Ela disse, você vai casar? Eu digo, vou aceitar Jesus e vou casar com ele. Depois de tudo isso, você ainda não está nem recuperada, porque ele estava com pressa, né? Para a gente estar dentro de casa novamente, ele estava com pressa. Depois de tudo isso, eu disse, vou, mãe, eu vou aceitar Jesus e a gente vai casar. Tá certo. Então, eu vou comprar um vestido de noiva para você casar. Eu tudo com a bem. Cicatriz ainda? Com a cicatriz, com o cabelo raspado. Porque não pude recuperar o meu cabelo, porque ficou muito sangue. Ficou muito tempo ele engrolado e não tinha como recuperar. E teve que passar a máquina. Teve que passar a máquina depois da cirurgia? Depois da cirurgia. Porque só passou a máquina na frente, porque sim. ele abriu. Mas como o cabelo estava muito tempo deitado, ele ficou embolado, não tinha como ela mexer. Tinha muito sangue ainda. Então ela decidiu que cortar tudo de uma vez para nascer tudo junto. Usou peruca, não? Não. E foi como a gente casou. Eu com a bola do olho lá atrás, aqui tudo branco. A cicatriz ainda muito grande. Tem foto disso? Tenho. Do casamento tenho. Tudo? Deixa eu, enquanto você está falando, deixa eu segurar essas fotos. Mas não tá não aqui a foto. Eu vou mostrar para o pessoal em casa, mas eu vou mostrar que você vai mandar para mim num arquivozinho. Mas deixa eu olhar aqui.
Então, foi essa situação aqui. Isso aqui você está vestido de noiva aqui, não? Não, aqui eu já estava em casa me recuperando. Bem novinha, né? Me recuperando. E aí estava no hospital depois da cirurgia. Aqui. Esse cabelo aí que não deu para recuperar, teve que cortar. Teu cabelo era louro, era? Isso. Gente, aqui é no hospital? É. Jesus. E aí você aceitou Jesus? A gente aceitou, eu aceitei Jesus, que ele já tinha aceitado. Alugamos uma casa, fomos morar. E aí começaram as promessas de Deus para a nossa vida, né? Mas como é que tu conheces Jesus? Por quê? Ele foi alcançado através do que aconteceu com você. Isso. Que ele ali estava quebrantado e foi um momento que Deus usou como anzol o que Isso. aconteceu contigo. Mas você já foi porque ele disse vamos, você disse vamos. Vamos. Então, assim, se ele também dissesse assim, não quero mais, você estaria também. Isso. Não quero Disposta, também. Isso. Tô junto com você, porque deve é. Isso. Então, teve o momento de você conhecer o Senhor. O momento de você realmente ter o seu particular com Deus, né? A sua experiência com Deus. Qual foi esse momento para você? Quando caiu a ficha de tudo que tinha acontecido comigo. E quando eu aceitei Jesus, eu escutava muito louvor em casa, sempre gostei de louvar, escutava muito louvor em casa. E ele dizia, vá louvando que o pastor vai dar oportunidade. E eu começava a ensaiar e começava a sentir a presença de Deus, né, dentro da minha casa. E eu me olhei no espelho da mesma forma que eu estou aí. Eu estava dessa forma quando eu casei. E eu olhei assim no espelho e disse, como Deus é maravilhoso. Senhor, o que o Senhor fez na minha vida? Incrível. Essa cura que o Senhor me deu. Livramento. Esse livramento que o Senhor me deu. E existiu alguns rumores que foi uma obra de feitiçaria. Existiu alguns rumores. Sim. Existiu. E, inclusive, ele viu, o meu esposo viu a obra de feitiçaria. Que fizeram. Meu Deus. E vocês totalmente desprotegidos? Isso, não conheciam com Jesus? Com certeza. E eu não quis acreditar. Sim. Eu não quis acreditar. E hoje eu acredito, não. Teve um propósito. Sim. E eu quero descartar essa situação, né? Mas até quando o inimigo faz e pensa que está no controle de alguma coisa, é porque é permissão de Deus. Não, ele não faz nada sem a permissão do Senhor. Isso. Sempre tem um propósito na dor. Tem. Não é? Isso. E eu me olhei no espelho e disse, meu Deus, que coisa linda que Deus ele fez na minha vida. Que coisa maravilhosa. Meu Deus, me dá de volta tudo o que eu perdi, me dá meu cabelo, me dá meu olho novamente, Senhor. Eu falava muito com Deus, né, sobre essa situação toda. E Deus começou a fazer promessas em nossas vidas, promessas que ia nos levar para um lugar, uma terra seca, e lá, quando nós pisássemos no nosso pé, ia florescer. E nós não entendíamos. Novos convertidos ali? Novos convertidos, e o Senhor dizia para ele, muitas das vezes, eu tenho você como Davi. Eu tenho você como Davi, irmão. Fica firme, que o Senhor tem algo grande rapidamente na tua vida e na vida da tua esposa. Eu disse, e a gente sempre morou na parte baixa. Quando, de repente, a gente ganhou uma casa, através da mãe dele, nesse conjunto, no Benedito Bentes. E eu dizia, não quero não ir para ali. Eu não gosto daquele lugar, eu não vou não sei. Nós até moramos perto da casa da minha mãe um tempo, e eu não queria, uma casa que a gente ganhou, e eu não queria ir para lá. Sim. E Deus sempre fazendo promessas. Né? Vou eu te levar para um lugar, vou eu usar a tua vida, através do teu testemunho, outras vidas serão alcançadas. E eu dizia, como o Senhor vai fazer? Meu Deus. Como? E nós fica todo o tempo indagando como é que o Senhor vai fazer, quando como é. E nós fomos. Né? Pro Benedito.
Pro Você tá falando de uma época que o Benedito não era povoado como é Isso, hoje, tá, isso. gente? Porque hoje tá maravilha. Benedito Bento tem shopping, Benedito Bento tá uma Isso. coisa linda. Mas antes, Na há alguns época, anos atrás, eu acho que isso. uns 15 anos atrás, não era assim. Isso. Era bem Tem esquisitão. 11 anos. 11 anos que a gente mora lá. Então, o shopping novo, esse shopping que tá lá no Benedito, não tem tanto tempo, né? Não. Então agora já tá povoado, mas antes não tinha, Isso, né? hoje eu amo morar naquele É, lugar. porque é acessível, tudo é acessível ali. Tudo. Hoje eu amo morar naquele lugar e não queira me tirar de lá. Mas na época eu não queria. Não foi assim. Então Não. você chegou nessa terra seca, Isso. né? Um deserto ali. Isso. Eu digo, não conheço ninguém, vou para ali fazer o quê? E ele, não, a gente tem que ir, a nossa casa vai pagar aluguel até quando? Então você quer ver perto da casa da sua mãe até quando? A gente vai para lá e lá seja o que Deus quiser. A mãe dele comprou uma moto para ele e ele começou a rodar de mototáxis. Foi aonde ele Ganhou um dinheirinho. Isso, ele começou Mudou a a se vida. erguer, porque quando a gente se converte, que a gente é do mundo que se converte, nós começamos logo a passar por provação, Pois é. né? Porque o que a gente tinha de mão beijada, o que fazia, não pode fazer mais. Então, se não tinha uma profissão, e agora? Vai fazer o quê? Trabalhou numa casa de pirulito, ele, trabalhou em vários lugares, e agora a mãe dele deu uma moto para ele trabalhar de mototáxi. E ele, bora para lá, e lá a gente vai fazer a nossa vida. A mãe dele também ganhou lá, e foi também tudo perto, tudo ok. Quando a gente não tinha muita coisa, a mãe dele ajudava, e tudo bem. E o pastor meio assim, rapaz, você vai para lá, mas procura uma igreja, vá. E ele tudo Preocupado com vocês. Isso, tudo bem, meu pastor, a gente vai procurar uma igreja. Procuramos uma igreja, ficamos em uma congregação. E lá foi coisa de Deus. Eu creio. Deus preparou tudo. Poxa, foi onde Deus começou a se revelar tremendamente. Que disse que queria coisa rápida para a vida dele, para a minha vida. E eu te trouxe aqui para este lugar porque eu quero algo grande com a tua vida. Vou abrir uma porta para que outras pessoas venham se abrigar através da tua vida. E ele não entende, Naira, eu não entendo o que Deus ele quer. Pouco tempo de convertido, vocês Pouco tinham? tempo de convertido, Tinha um ano já de convertido, mais ou menos. né? E fui batizada com o Espírito Santo. Em menos de um ano, Em menos de um ano. Com o mês que eu estava foi na rápido. igreja, eu fui batizada com o Espírito Santo. Meu Deus. Era o que eu mais Muito mais almejava ser batizada. Fui batizada com o Espírito Santo. E da última vez que Deus se revelou para ele, foi quando um irmão foi fazer uma pregação, foi pregar e disse assim: e Samuel entrou na casa de Jessé e se passou-se os filhos de Jessé. Passou esse. E ele pegava todos os obreiros da igreja e fazia tipo Uma analogia. Isso, se passou esse. Se passou esse. Aí ia passando os Isso, obreiros. ia passando os obreiros. Ele disse, mas não era nenhum deles. E Meu mandou Deus. chamar Davi. Pela segunda vez que Deus falou com ele sobre Davi. Porque o pastor lá tinha falado também que via ele como Davi. Isso. Ele disse, e se passou todos, mas tiveram que mandar chamar Davi. E só iam se assentar enquanto Davi chegasse na mesa. É você, Davi, com ele. E ele começou a chorar aos prantos. E ele dizia, amor, Deus tinha algo comigo no pastoreio. E eu vou permanecer na congregação. Eu vou ser obediente aos meus pastores. Aconteceu muita coisa, mas ele passou de auxiliar para diácono, passou de diácono a presbítero, passou de presbítero a evangelista. Começou a pregar. Começou a pregar. Mas e o que ficou lá atrás no passado? O passado queria voltar? As pessoas que conheciam ele queriam... Investiram. Porque Satanás, o inimigo, ele Isso. não vai sossegar. Investiram. Ele ia tentar de todas as formas. Por cima, por baixo, de lado. Investiram muito no começo. Não é fácil. Porque para você pegar
arrancar uma planta no começo é mais fácil, né? Enraizada, não. Então, no começo, investiram bastante. Então, assim, tentaram... Sai Isso. disso, para com isso, vem pra Isso, cá, que aqui é melhor. Isso. Lá onde vocês foram morar, tinha gente que aparecia para isso também? Ou... Não tinha gente que aparecia porque a gente não conhecia muita gente. Uhum. Quando a gente chegou lá, não conhecia ninguém. E começamos a ir para a igreja, né? Vamos procurar. Então, Deus, de fato, tirou vocês. Arrancou. Arrancou com raiz e tudo. Isso. E vamos começar uma Do vida zero. nova. Uma vida nova. Vizinhos novos. Isso. Tudo novo. Tudo novo. E até então ninguém sabia, né, do que aconteceu da nossa trajetória. Chegamos lá, o pastor auxiliar, o senhor vai ficar na porta. Quando o senhor vir do trabalho, o senhor toma um banho, vem para a porta para a gente ficar aqui. Então, tudo isso aconteceu nessa igreja, né, nessa igreja. E eu sei, eu acredito que Deus tinha algo grande para nossas vidas. Vamos mergulhar de cabeça nisso, né? Viver os projetos de Deus e as promessas de Deus para nossas vidas. Sofremos muito, fomos muito humilhados. E Deus, Ele restituiu tudo. Restituiu tudo de uma forma sobrenatural. Nós não tínhamos casa, Deus deu. Nós não tínhamos transporte, o Senhor deu. Eu creio. Né? O Senhor fez tudo isso. Quando você fala que foi humilhada pelos irmãos na igreja ou foi pela família? Você fala que sofreu muito, foi muito humilhada. Foi... Antes, né? Dentro de uma favela, humilhada, sem ter para onde ir, morava numa pocilga, né? Sem ter uma oportunidade de vida, morando dentro de um barraco, por opção minha e dele. Mas você se via ali naquele barraco ali, mas sabia que não era para você aquilo ali, não era para né? mim. Mas, no momento, não tinha nenhuma esperança, nenhuma expectativa de vida de sair daquele lugar, né? Achando que, não, vou ficar aqui pro resto da minha vida. Né? E Deus tinha algo preparado, novo. Quem diria, né? Quem diria. Fomos para o Benedito Bentes e... as pessoas de lá, do conjunto, todas que conhecem nós, conhecem a nossa história, nos respeitam de uma maneira tão grande. Glória a Deus. Tão grande. Mas não foi fácil. Não foi fácil. No começo tentaram também nos parar, né? Porque hoje a credibilidade é de uma pessoa que já vem de berço, né? Que já é uma pessoa evangélica de muito tempo. E tem pessoas que se impactam com a história. Poxa, eles veio de um lugar assim, assim, e Deus fez a transformação. Mas tem gente que não acredita. Tem gente que não dá credibilidade. Nosso Deus é o Deus das coisas improváveis e dos improváveis. Isso. Tem pessoas que não dá. Então, foi difícil e complicado pessoas aceitar o nosso ministério. Por mais que Deus falava dentro da congregação, em qualquer lugar que a gente fosse, que Deus se revelasse, para eles não achava que não vai dar certo. Uhum. Eles sempre tem os irmãos sempre de José. Isso. Tem. Sempre Deus tem. permite para nos poldar. Com certeza, com certeza. E isso eu vejo que, para mim, eu levo normalmente, que eu sei que o que Deus ele tem para nossas vidas. Você sabe de onde veio, né? Com certeza. Sim. Tem algum contato com aquelas mulheres que você conheceu lá no passado? De visitação aos presos? Não, mas de algumas pessoas que antigas, que pelo Instagram, meu Deus. Que te acham, que te encontra. Ixi, que coisa linda. Como você mudou. E o irmão Alexandre, tá uma pessoa. Eu quero ir aí para sua igreja, eu quero saber como você. Eu falo do amor de Deus. Que bênção. E elas, amiga, é lindo, ore por mim. Aí como é gratificante você ouvir palavras dessa forma. A sua família, a minha mãe, meus irmãos, né? Às vezes pedir, ora por mim, minha irmã. Amém. Você Né? agora é um testemunho vivo. Com certeza. Do quanto Deus pode fazer e o quanto Deus pode agir nas coisas mais improváveis. Isso. Aí você agora recebeu a palavra, né, de direcionamento. Isso. E agora vocês entenderam que Deus tinha algo mais profundo com certeza. vocês. Né? Passamos por etapas,
né? A gente não vamos entrar pela janela, a gente tem que entrar pela porta. Passar por etapas. Ele viu que o ministério dele pregoeiro, né? Ele prega muito nos lugares. Ele aprendeu a pregar no presídio? Foi assim de repente? Deus que foi capacitando? Deus que foi capacitando e ele buscando, porque ele começou a comprar livros. Começou a comprar livros. A minha casa é cheia de livros. Começou a comprar livros e Bíblia. Não sei quantas Bíblias tem, eu digo só traduções. Isso, as traduções. Sim. Tudo isso ele foi buscando. Ele disse, Deus capacita, mas eu tenho que buscar. Isso. Eu tenho que saber o meu objetivo. Eu tenho que saber que eu tenho um ministério pregoeiro. Eu tenho que saber que eu tenho que alimentar um povo. E ele começou. Para você ter ideia, ele não sabia de nada. Nada. E hoje ele dá cursos nas igrejas. Né? Mesmo. Ministra culto de casal. Muito lindo o culto de casal que ele ministra. Né? Glória a Deus. O último culto de casal que ele ministrou foi em Maragogi. Ótimo. Eu digo, meu Deus, uma pessoa improvável que ninguém dava nada. Que não tinha expectativa de vida nenhuma. E Deus fazia essas coisas maravilhosas. E hoje tem um empresário que nos ajuda, que era da época da gente, que viu a mudança, que viu tudo, que nos acompanha, que já visitou nossa igreja e disse, meu filho, irmão Alexandre, eu vou lhe ajudar nessa obra, né? Hoje vocês têm um ministério, ele é pastor, Isso. você é missionária. Isso. E vocês, é um ministério que vocês começaram do zero ali. Isso, começamos do zero. Como foi essa transição? Ele evangelizando, né? Na época que ele era diácono, ele evangelizava muito, né? Para o pastor da igreja, começou a evangelizar e levou muitas vidas através do testemunho dele, contando para as pessoas dentro do conjunto. Já aconteceu isso comigo, mas Deus me transformou, vamos fazer uma visita na igreja, é assim. E até hoje as pessoas vão para a igreja sabendo da transformação da vida dele, da minha transformação. Sim. E do nosso testemunho de hoje. Né? Do nosso testemunho de hoje. Porque até hoje ele evangeliza lá, né? Evangeliza. As mães de pessoas que passam pela mesma situação que ele passou, procura ele hoje para dizer, pastor Alexandre, olha pelo meu filho, eu sei que o Senhor mudou a tua vida, a vida da tua esposa, vai fazer também na vida do meu filho. Vá lá, faça uma oração, ligue para ele, faça uma visita. E a gente vive nessa rotina. Meu Deus. Nessa rotina. Vocês têm trabalho com pessoas assim, não? Da igreja vocês trabalham com pessoas assim? Tem muita gente que... Tem muita gente, tem mulher lá que é evangélica, que o marido está preso, tem ex-noieiro, Sim. tem ex-viciado, tem ex-alcoólatra, Sim. tem ex-presidiárias. Tudo ali com vocês e vocês tratando. Tudo, inclusive que quando as pessoas vão visitar, que eu falo, eu digo, olha, aqui é tudo testemunho de Deus. E as pessoas ficam assim, abismadas, meu Deus. E trouxeram tudo para cá. Meu Deus. Todas essas pessoas que um dia a gente já foi, estão lá dentro, sendo transformadas. Sabe o que eu acho interessante, missionária? É que Deus não leva a gente para nenhum lugar sem nos preparar antes. Ele primeiro nos habilita para nos colocar no lugar onde Ele quer que a gente fique. Isso. Então, esse tempo que vocês passaram ali, por tudo que vocês passaram, foi nada mais nada menos que uma prova para vocês serem aprovados. Isso. Para hoje estar fazendo o que vocês estão fazendo, que é ajudar pessoas a mudarem a vida. E vocês têm propriedade para dizer, Deus fez na minha vida e pode fazer na sua também. Isso. Não foi impossível para mim, porque para Deus pode todas as coisas, e não vai ser impossível para você também, porque Deus pode todas as coisas. E hoje vocês estão aí cuidando dessas pessoas que o mundo rejeita, isso, mas que eles estão no lugar de acolhimento agora. Estão no lugar porque vocês sabem na pele o que eles passam. O que eles passam. Meu Deus do céu. Incrível. Tremendo. Incrível. E Deus, ele já vinha se manifestado sobre isso, que diz que ia levar pessoas, né? Da mesma forma que nós estávamos, para que a gente viesse cuidar.
E se você entender o testemunho de cada um deles ali, é tudo que a gente já vivenciou. Tudo. E eu tento passar tudo aquilo, né, para as pessoas, para que elas venham se libertar, porque no começo não é fácil. E nós fica nessa luta, né, todos os dias, orando por essas pessoas, pela libertação de cada uma delas, né, dando oportunidade ao qual ele teve, porque muitas das vezes diz, o pastor ama demais, mas é porque ele diz, amor, eu não posso rejeitar essas pessoas. Só quem foi muito perdoado é que sabe, Eu né? não Que ama mais. Isso. Eu não posso. Ah, porque o pastor é muito dado, é muito bom. Tem pessoas que dizem, ele é muito bom, porque eu vejo fulano fazer isso, eu não vejo. Ele diz, amor, eu não consigo. Sim. Eu não consigo. Ele sempre leva para o lado da misericórdia. Porque a misericórdia alcançou vocês também. Isso. Ele sempre tem que... Não, ele tem que ter uma segunda chance. Ele tem que ter. Vocês têm 2 filhos, não é isso? 3. São 3. Isso. E todos 3 com você na igreja. Isso, na igreja. São pequenos missionários. Isso. Casada há 17 anos. Isso. Você conta esses 17 desde quando você saiu de casa. Isso. E o ministério tem 9 anos de 9 ministério. anos. São 9 anos. E nesse tempo de 9 anos, com certeza, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. A Naira, de 9 anos atrás, antes de ter o ministério, era uma. Isso. E hoje é outra, né? Com certeza. Porque por mais que você tenha tido suas experiências lá de trás, antes do ministério, mas o ministério pastoral, ali tá com as ovelhas. Isso. Faz você crescer de uma forma diferente, certeza. não é? Cada dia eu aprendo com elas, né? Elas falam, você é muito forte. Eu vejo a senhora como uma pessoa muito forte, onde muitas das vezes a gente está quebrada por dentro. E a força vem primeiramente de Deus, segundamente delas, né? E sobre amizade? Você tem amigas de ministério, outras pastoras? Tenho, conheci muita gente. Tem aliança com essas pessoas. Isso, com certeza. Que a gente precisa a Bíblia diz que é bom ser 2, que porque um ajuda o outro, né? Então, assim, é importante você ter alguém do mesmo, que está na mesma jornada, que é no mesmo ministério ali. Que você, não, estou junto com você, já aconteceu isso comigo também, faça assim, para te dar uma orientação, né? Quando ele prega, né? Eu vou com ele também para louvar. Sempre lança um convite para ele pregar e para me louvar. E ele deixa os obreiros, que tem vários obreiros na casa de Deus lá, vários presbíteros, diáconos. Eles deixam ele lá tomando conta e a gente vai. Ele vai ministrar e eu vou cantar. Pronto, a partir desse momento a gente começa a conhecer, né? Outras pessoas, outras irmãs, outras missionárias. Né? Se juntamos para sair também, para se divertir, né? Que não que ter. Tem que ter. Com certeza. Não só só obra, não. A gente sai, a gente se diverte, nós viaja. E para isso tem pessoas, gente da igreja capaz, que ele formou para estar dentro discípulos. Isso, ele formou para estar dentro da congregação tomando conta das ovelhas. Para quando vocês não estiverem lá, na ausência de vocês, eles seguram o barco. Segura. Graças a Deus. Eu estou sentindo tanto de Deus aqui, de dar uma palavra direcional para alguém que está aí do outro lado. E eu não sei quem é você, eu não faço ideia de onde esse testemunho, a quem esse testemunho vai alcançar. Mas quem sabe eu esteja falando com alguém que está com um filho nas drogas, ou quem sabe o seu filho está num presídio, ou é seu esposo, ou é sua filha. Eu não sei quem é que Deus colocou ali, naquele vale de ossos secos. Mas eu sinto muita direção de Deus para dizer para você, profetize aos ossos secos. E eles vão reviver outra vez. Eu queria muito que você desse uma palavra de encorajamento para essas mulheres, para essas pessoas, os homens que estão nos assistindo, né? E que você pudesse encorajá-los sobre esse tempo que eles estão passando, que você já passou, né? Claro que eles estão talvez num contexto diferente, Isso. né? Mas deixa Deus te usar numa palavra para essas pessoas. Porque eu quero dizer que não desista. Não desista, né?
dos seus projetos, dos seus sonhos. Não desista daquilo que o Senhor ele tem para a tua vida. Não foi fácil, né? Porque servir a Jesus não é fácil. Servir a Jesus é dor, é sofrimento. Servir a Jesus não é dizer eu vou entrar dentro de uma igreja, dentro de um ministério e vou me dar bem, né? E vai vir providências, vai vir bênção de Deus, não. Servir a Jesus é você se libertar, é cada dia você renunciar, né? Renunciar tudo aquilo que o mundo te oferece para que você venha lá na frente ter coisas novas da parte de Deus. Né? Ter coisas novas, que para que o Senhor ele venha fazer a boa obra na tua vida, concluir tudo aquilo que ele tem para fazer. Não desista. Tá aí uma pessoa que tem propriedade, viu, no que está falando. Não desista. A palavra de Josué, capítulo 1, versículo 9, o Senhor diz assim: não te mandei eu? Se esforce e tenha bom ânimo. Se esforce e tenha bom ânimo. Não desistir vai requerer de você esforço. E tenha bom ânimo mesmo. Passe por essa prova louvando, adorando e se esforçando. Porque o Senhor vai dizer: e eu serei contigo por onde quer que fores. Deus é contigo. Você não está sozinho nesse processo. Não sei quem é você, mas digo para você, você não está só. O Senhor tem acompanhado a sua história e ele tem sim solução. Não é o fim. Deus tem solução sim para tudo que você está passando. Não desista. Essa é a palavra para você no dia de hoje. Amém, missionária? Amém, meu amor. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar, para falar, mas quando nós terminarmos, tem aqui o nosso potinho, né, dos versículos. Você vai tirar um versículo aqui para a gente ministrar mais alguma coisa para quem está em casa assistindo. Isso. Amém? Isso, temos um projeto que o Senhor botou em meu coração, né? O projeto Bom Samaritano, é onde a gente alcança mais vidas, né? Nós se reunimos com umas irmãs da igreja, fazemos sopra, recebemos doação, fazemos as marmitas para eles e nós levamos vegel, nós levamos no Reginaldo, levamos na Federal. Sim. Nós temos esse projeto Bom Samaritano. E como é que a gente faz para entrar em contato para fazer a doação? Você entra em contato comigo. Pelo Instagram? Né? Pelo Instagram, tem um Instagram também, né, do projeto. Entra comigo em contato no meu direct. Sim. E fazemos, recebemos doações, né, de roupa, alimento. Né? Amém. Inclusive, tem esse empresário que está nos ajudando, né? O Gideon Menezes, junto com a sua esposa Nelly Góes, sempre nos ajudou, né? Viu a nossa história no passado e viu a transformação de hoje, o que Deus ele fez, né? E tem mais para fazer, como eu falei, que aqui é um cumprimento de uma promessa que o Senhor falou que através da minha vida, meu testemunho ia ser alcançado com outras vidas. Glória porque nós vai ser inédito para muita gente que está dentro da igreja, que chegou agora novo, não sabe dessa que não história. sabe e vai saber agora. Porque na igreja a gente não tem aquele espaço para contar o testemunho detalhado. Isso. Pincela assim por cima, isso, né? por cima. E agora essas pessoas vão ter a oportunidade de conhecer de alcançar quem é a missionária Naira isso. e quem é o pastor Alexandre. Amém. Fica à vontade aqui no potinho. Isso. O potinho da palavra. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve no nosso canal, compartilha esse testemunho. Esse espaço aqui é para você também. Você tem uma história, você tem um testemunho para contar, eu quero te receber aqui. Ah, Evelyn, mas eu não sou conhecido, eu não tenho muita gente no meu Instagram, eu não estou preocupado com a quantidade de seguidores que você tem, se você é conhecido, se você não é. Eu quero saber da tua história, do teu testemunho com Deus. Qual a história que você tem para contar? O que foi que Deus fez na tua vida? Vai edificar as nossas vidas? Eu quero te receber aqui para que você possa compartilhar com o máximo de pessoas possíveis o que Deus fez na sua vida e através de você. Amém? Dizer que Deus pode é esse lugar. Vamos lá? Você merece todo o amor do mundo. Creia nisso. Isso é para alguém que está dizendo assim, mas Deus não me quer mais. Isso. Eu não mereço. Isso. Eu não presto. Deus não vai querer, Deus nem está olhando para mim. Isso.
E o Senhor está dizendo para você, querido, querida, isso é para você. Vem cá, olha aqui para mim. Você merece todo amor do mundo e não menos que isso. Amém? Você é amado do Senhor. O Senhor é teu pai e é um pai que ama, se preocupa e zela por você. É um pai que quer se comunicar com você. Conversa com ele, fala com ele. Ele é um Deus que responde. Ele é um Deus que tem boca e fala, tem olhos e vê, tem mãos e te abraça. Amém? Missionária, muito obrigada. Amém. Por estar aqui no dia de hoje. Amém. O Senhor preparou esse dia para que o seu testemunho fosse contado e compartilhado com essas pessoas que estão nos assistindo hoje. Isso. E eu quero ser grata a Deus e ao céu pelo testemunho que Ele permitiu você viver, para que hoje você pudesse estar aqui contando, viva para a glória de Deus. Isso. Poderia ter morrido lá atrás, com o aneurisma, lá na mesa de cirurgia. Isso. Mas Deus tinha um plano na sua vida. Deus tinha algo maior. E aqueles a quem Deus tem um plano, Deus não permite morrer. Isso. Amém? Então, eu louvo a Deus por isso. Amém. Eu que agradeço, né, essa oportunidade. Como eu falei no começo, vou dizer agora. Foi uma porta aberta. Aqui não é só um podcast, é um Deus pode, né? Amém. Todas as coisas. Deus pode. Aqui vai ser testemunho vivo, coisas inacreditáveis vai acontecer aqui neste lugar. Glória a Deus. Né? É através desse podcast. Amém, Jesus. Vidas lá fora que está assistindo vai se converter. Milagres vão acontecer. Amém. Né? E Deus seja fiel, continue sendo fiel na sua vida. Deus Amém. Te abençoe grandemente. Amém. Vamos orar. Em orar. nome de Jesus. Vamos orar? Amém. Pode orar. Você é a missionária. Vamos orar. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, te agradecemos, Senhor, por este momento, Deus, na tua presença. Deus amado e querido, fiel, eu apresento a vida da tua filha em tuas mãos. Eu te apresento esse Deus pode, Senhor, a qual o Senhor tem sustentado, Senhor. Que essa porta esteja aberta, Senhor, para outras pessoas contar aquilo que o Senhor fez. Que a glória venha a ser do Senhor, Senhor. Que nós venhamos diminuir na tua presença e cada dia o Senhor venha crescer. Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te apresento os familiares, Senhor, da tua filha, a vida da tua filha em tuas mãos. O Senhor sonda o coração da tua filha. O Senhor sabe o desejo do coração da tua serva. Deus amado, chega no tempo certo, no momento certo na vida da tua filha. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu não conheço, mas o Senhor sonda e conhece o coração da tua serva 24 horas. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço por esta oportunidade, Senhor, divina, Senhor, dos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Eu quero agradecer a Esther Nascimento, que assina o look que eu estou usando hoje. A Edilza Excelência Cabeleireira, que é minha mãe, que deu um grau no meu cabelo. A Dream Make também, que foi responsável pela minha maquiagem hoje. Toda a minha equipe, Deus abençoe vocês. A você que ficou aí com a gente até agora, que o Senhor te abençoe 100 por 1. Abundantemente mais. Amém? Não se esqueça de se inscrever nesse canal. E daqui a pouco a gente tem um novo episódio, um novo testemunho aqui nessa sala. E daqui a pouco a gente volta com vocês num Deus Podcast. Assista aos episódios anteriores, o primeiro que tá uma benção, o segundo, o terceiro. Faz essa maratona aqui com a gente, acompanhando todos os episódios, todos os testemunhos que já passaram por aqui. E fica conosco. Vai ser um prazer poder tá com você aqui nesse canal. Diga de onde você é, como foi que esse episódio chegou até você, como é que você conheceu o Deus Podcast, como é que você chegou até esse canal, se você é antigo, se você é novato. Eu quero saber tudo, qual é o seu estado, sua cidade, a igreja que você congrega. Conta aqui pra mim, tá certo? Eu quero, no próximo episódio, mandar um abraço pra você. Deus abençoe e até o próximo, se Deus quiser. Eu sou a cantora Evany Braga, você está no meu canal e esse é o nosso Deus Podcast. Deus abençoe. Que emoção poder estar aqui junto com vocês. Eu sou a cantora Evany Braga. Você está no meu canal e esse é o Deus Pode.